Olá, começa agora mais um 30 Minutos. O programa é realizado pelo curso de jornalismo do Centro Universitário Barão de Mauá. Hoje vamos falar sobre doenças sexualmente transmissíveis, métodos contraceptivos e a TPM. Para falar sobre o assunto, está aqui com a gente o médico ginecologista e obstetra Antônio Chaguri. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Doutor, para começar nossa conversa, fala pra gente quais são as DSTs mais comuns e os seus sintomas. Olha, são inúmeras, né? O que está muito na moda hoje, está voltando, é uma doença antiga, por exemplo, é a sífilis. Sífilis tem que tomar muito cuidado, que é uma doença curável, totalmente curável, e há uma disseminação muito grande. As pessoas não costumam acreditar muito em micro-organismo, então não se cuidam. Uma das maneiras de evitá-la, e tanto essa como outras doenças sexualmente transmissíveis, é o uso de preservativo. E a molecada não gosta de usar preservativo. Sim. Vai lá, chaveca, fala, não, eu sou o primeiro homem da sua vida, ela é a primeira mulher da vida dele, e ali vão para uma relação desprotegida e onde se pegam as doenças. Então, sífilis é uma delas e está a incidência muito alta, por isso que eu estou falando nisso. A outra muito comum e também preocupante é papiloma vírus humano, o famoso HPV, que está totalmente relacionado com câncer de colo de útero. Então, é uma outra preocupação de você usar e da mulher usar e exigir o uso do preservativo. Porque a mulher é mais séria que o homem, ela é mais exigente, ela é mais regrada, ela é mais consistente nas suas opiniões do que o homem. O homem já acha que não vai pegar nada. E existem inúmeras doenças, cancro mole, cancro duro e outras doenças. E AIDS, que é uma doença do século passado e está se estendendo. Os números são alarmantes, havia uma diminuição da AIDS e agora volta a aparecer com tudo. E, enfim, são essas doenças, digamos, as mais comuns. Tem outras doenças como gonorreia, clamídia, que são bactérias, são doenças bacterianas adquiridas pelo ato sexual. Sim, e o que acontece se essas doenças não forem tratadas? Olha, AIDS mata, sífilis mata. Gonorreia não mata, mas aleja, porque pode dar problemas sérios, consequências, pode até levar a uma morte, mas é muito rara, mas pode levar a consequências graves também. A HPV leva a câncer de colo de útero da mulher, em menor incidência, mas também pode acontecer câncer peniano. Então, não há sentido em que não haja diagnóstico e tratamento. E, mais uma vez, a mulher é mais correta naquele aspecto preventivo. A mulher procura mais o ginecologista, ela tem um cuidado maior com o seu organismo do que o homem, né? O homem não procura. Geralmente se faz um autotratamento, vai no seu ZEC, dá algum remedinho lá, um antibiótico, acho que resolveu e tchau. Mas não funciona assim. Sim. E vamos falar um pouquinho agora sobre a AIDS. Como ela é transmitida, como que a gente pode se proteger, como que ela funciona? Bom, os métodos de contaminação são via sexual, é um método, digamos, até mais comum, ou contaminação por transfusão, ou compartilhamento de drogas sem proteção, de agulhas sem proteção. O indivíduo contaminado, com certeza, vai contaminar um outro por agulha, por transfusão sanguínea. Hoje você tem um risco muito pequeno de adquirir AIDS em transfusão sanguínea, é quase que impossível você adquiri-la numa transfusão sanguínea, mas é uma maneira. Mas a maneira mais comum é via sexual mesmo, desprotegida. E a AIDS ela é uma doença silenciosa ou os sintomas são visíveis? Depende muito. Você pode ter, a maioria das vezes ela vem silenciosamente, não tem uma manifestação, e quando há manifestação ela já vem de uma forma grave, né? E há pessoas que têm o vírus e não sabem que tem, porque ainda não se manifestou. Então é interessante que o grupo de risco, que eventualmente compartilham drogas injetáveis, ou que tem uma vida sexual promíscua, ou uma vida sexual não protegida, que ocasionalmente faça o exame porque ele pode ser assintomático. Sim, e já existem alguns estudos avançados sobre a cura da AIDS? Não, AIDS, eu acho que hoje você pode dizer que há uma certa cura da AIDS, né? Esses coquetéis que existem, as drogas que existem, e o Brasil é campeão na fabricação de algumas drogas para AIDS, é referência mundial para isso, então tem que tratar, e a sobrevida é grande. Há pessoas que já adquiriram AIDS, estão em tratamento e estão vivendo muito bem. Sim.
E as DSTs se manifestam iguais em homens e mulheres ou tem distinção de gênero? A mulher tem um azar desgraçado nisso aí. O homem é um meio, digamos assim, é seco, né? O pênis geralmente é seco. A não sei quando ele tem o que a gente chama de exuberância de prepúcio, aquela pelezinha crescida, e que ali fica um pouquinho mais úmido. Mas geralmente é uma região seca. A vagina, além de estar escondido, não se vê, é úmida, então a propagação das doenças é mais fácil na mulher. Há homens que, por exemplo, eles têm o HPV e você não consegue detectar a lesão. E é muito comum o bandido falar para ela que adquiriu, e foi ele quem transmitiu, porque não há lesão no pênis. Sim. E essas doenças são evitadas com o uso do preservativo, assim como a gravidez. Quais são os outros dispositivos de contracepção que o senhor poderia falar para a gente? Bom, eu sempre digo o seguinte, quando você tem uma vida sexual ativa de um parceiro não fixo, é pílula ou outro método contraceptivo, nós vamos falar deles, e camisinha. Um não exclui o outro numa relação de certo grau de desconhecimento do parceiro. Métodos contraceptivos. Você tem desde as pílulas anticoncepcionais, a gente chamada de combinadas, que é uma associação de estrogênio com progesterona. Tem pílulas só com progesterona, que é para não menstruar. Você tem o DIU, que é o dispositivo intrauterino. Você tem um endoceptivo, que é um parecido com o DIU, só que ele tem hormônio e libera hormônio, fica 5 anos lá dentro do útero liberando hormônio, e a mulher geralmente não menstrua, menstrua pouquinho. Você tem anel vaginal, que coloca e fica lá 21 dias, esse anel vaginal, ele vai liberando hormônios, né? Você tem adesivo, que é um método que também libera hormônio pela pele, o hormônio é absorvido e evita que a mulher ovule, né? Enfim, deixa eu ver se faltou alguns injetáveis, tem os métodos injetáveis, tem um método injetável mensal, que é comum, é o mais comum, e tem um que é trimestral. Esse trimestral eu não gosto muito, porque ele é a base só de progesterona, de altas doses, e geralmente quem toma esse método para não menstruar pode ganhar peso, ter muita acne, então não é um método que eu uso muito como escolha. Sim, agora que o senhor tocou no assunto, o anticoncepcional engorda. A pílula que engorda é pão. Que engorda é pão. É interessante. A mesma pílula, tem gente que engorda, tem gente que emagrece, tem gente que fica igual. Está muito relacionado à ingestão. Se der mais vontade de comer, vai ganhar peso, e comendo mais. Se comer menos, perde peso. E assim por diante. E existe algum caso de restrição a mulher usar algum tipo de contraceptivo, se ela for alérgica? Como que funciona? Olha, alergia não é muito comum. Não é muito comum você ouvir falar em alergia anticoncepcional. Agora, há restrições. Por exemplo, se tem um caso de câncer de mama na família e acaba sendo uma restrição para uso, que não seria adequado usá-la. História de problemas vasculares, trombose, né? Então, basicamente, é relacionado a câncer de mama e problemas vasculares que poderiam dar restrição à pílula. E há mulheres que não se adaptam, que há nenhum método que você possa imaginar. Muitas podem ter escape, independente da dose que você usa. Você tem doses variáveis de estrogênio e tem tipos variáveis de progesterona. Que aí você escolhe, por exemplo, ela é gordinha, não pode ganhar peso. Então você escolhe um tipo de progesterona que não vai reter líquido. Ela tem acne, tem muito pelo, você escolhe um tipo que vai melhorar a acne, vai melhorar esse excesso de pelos, assim por diante. Cada caso é um caso. Você não vai tomar a pílula da amiga, isso é certeza. Sim. Que casos o senhor recomenda contraceptivos que cessam a menstruação? Qual que é a diferença desses contraceptivos que não interrompem e os que interrompem? Olha, a sua pergunta é muito interessante, porque esse negócio de menstruar, a menstruação não desce para a cabeça, não sobe para a cabeça, não desce para os pés. Não existe isso, se eu não menstruar, eu não vou me limpar. É um conceito assim interessante, principalmente quem não tem muita informação, pessoal de nível mais baixo de informação, de que a menstruação faça bem, que é uma coisa que faz bem. Não tem nada a ver. Os efeitos colaterais de menstruar ou não menstruar são os mesmos. Usou a pílula interrompendo, menstruando ou usá-la continuadamente, são os mesmos efeitos colaterais do que de uma e de outra. E por que o senhor acha que tem esse tabu ainda? Porque você falou palavra, tabu. Exclusivamente tabu. Não tem o porquê disso. Cientificamente, os efeitos colaterais, usá-la ou não usá-la, continuadamente são os mesmos. Dr. Chaguri, como funciona a pílula do dia seguinte? Boa pergunta, Lira, porque isso aí é um assunto complicado. Tem meninas que estão usando esse método, que é chamado pílula do dia seguinte, como método contraceptivo, está completamente errado.
Na verdade, pílula do dia seguinte não existe. É chamado método de emergência de contracepção. Contracepção de emergência. É isso que é o correto. Não é nada do dia seguinte. Aliás, quanto mais rápido tomá-la, melhor é. E menor o risco de se ter uma gravidez. Quanto mais rápido tomá-la. Eles falam na bula até 72 horas depois do método desprotegido, de uma relação desprotegida, que você poderia tomá-la, mas os efeitos eficazes diminuem. Então, são altas doses de progesterona com muitos efeitos colaterais e não é para ser usado como método contraceptivo. É excepcionalissimamente mesmo numa contracepção de emergência. Quais os riscos que ela pode trazer para uma menina que toma muitas vezes? Todos de um excesso de hormônio, entendeu? Ganhar peso, começar a ter acne, parar de menstruar durante um período, enfim, uma série de complicações. Obrigada, Dr. Chaguri, por ter esclarecido essas nossas questões, mas agora nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta daqui a pouco falando sobre a TPM. Até onde você iria para saber mais? Para ter novos conhecimentos? Para ter plenas convicções? Vá para um lugar onde as pessoas apoiam você, acreditam em seus sonhos, onde além da teoria se aprende na prática. Um lugar onde todo mundo pensa e faz. Então faça melhor, faça agora. Vá além, faça Barão. Processo Seletivo 2017. Bolsas especiais para o primeiro semestre. Voltamos com o último bloco do 30 Minutos. Hoje estamos recebendo o médico ginecologista e obstetra Antônio Chaguri, que fala agora no segundo bloco sobre a TPM e a cólica. Dr. Chaguri, por que as mulheres sofrem tanta alteração de humor no período pré-menstrual? Não são todas, né? A maioria. Talvez nem a maioria, viu? Bom, tensão pré-menstrual, as primeiras pessoas precisam acreditar que existe, né? Sim. Principalmente os parceiros, namorados, ficantes, maridos, tem que acreditar que existe, porque existe. E você tem incontáveis sinais e sintomas de tensão pré-menstrual, que vão desde a alteração de humor, aquele negócio do bom dia, só se for para você, para mim não é, né? Até mastalgia, que é dor na mama, retenção de líquido, então edema, e outras alterações. Mas a principal, que incomoda muito, é a alteração de humor, né? E são várias aquilo que se imagina que pode estar relacionado a que dá até níveis de serotonina, são hormônios de equilíbrio, enfim. Mas está muito relacionado à sexualidade. A tensão pré-menstrual está muito relacionada à sexualidade. E é interessante que eu faço sempre uma analogia da mulher, criança, da constipação intestinal com a sexualidade. Vou te contar como é que é essa história. Criancinha, menina, solta um punzinho, a mãe vai lá e fala assim: filhinha, vem cá, vai no banheiro, vai ao banheiro, não faz na frente das outras pessoas, tal. Resultado, lá na frente, mulher tem constipação intestinal, uma das causas. Menininho, solta um punzinho, a mãe, o pai, aí filhão, punzão, hein, legal. Homem nunca vai ter problema de constipação intestinal. A menininha, criancinha, tem lá uma irritaçãozinha vaginal, ela vai lá e descobre que prazerosamente ela se toca. Sim. A mãe já imagina aquilo como uma masturbação e começa a puxar os cabelos, achando que a menina está se masturbando. É como uma mãe ao consultório e fala: minha filha de 3 anos está se masturbando. E aí já tira a mãozinha, já reprime, já faz alguma coisa nesse sentido. Resultado, a mulher tem mais dificuldade de sexualidade sexual, de desenvolvimento sexual do que o homem. Sim. Né? Então essa analogia aí para você entender. Mas, então há uma repressão contra a masturbação, contra o próprio conhecimento da sexualidade. Por mais liberalidade que haja hoje em dia, e por mais informação que haja, o autoconhecimento da mulher é muito complicado. A mulher, para se autoconhecer, ela leva algum tempo. E ela precisa estar muito bem da cabeça, consigo mesma, para se conhecer e levá-la a um ato de masturbação ou alguma coisa da sua sexualidade que ela possa resolver sozinha. Porque a partir do momento que ela resolve sozinha a sexualidade, não depende de ninguém, ela é autossuficiente para enfrentar um relacionamento. Sim. Por que eu estou contando tudo isso? Porque tem tudo a ver com tensão pré-menstrual.
parte sexual, a sexualidade tem muito a ver com tensão pré-menstrual. Agora, outras mulheres têm o quê? Pela ação hormonal, pelo pré-menstrual, o auge da ação hormonal, por exemplo, é o pico da ação hormonal. Você vai no receptor mamário de estrogênio, então a mama fica engurgitada, dolorida, aquilo dá um desconforto, então não pode encostar porque dói. Começa a inchar, reter líquido, ela se sente mais pesada, a roupa não está fechando. Isso acaba levando a uma outra alteração de humor, porque a mulher começa a não fechar a roupa, que é a coisa que mais altera o humor do que a roupa não fechar. Então, ela existe a TPM e você vai tratá-la de acordo com aquilo que é o sintoma, tá certo? Tem edema, você dá lá um certo diurético suave. Tem dor no seio, que a gente chama de mastalgia, você dá uma medicação para corrigir a dor no seio. Se a alteração, e você tem algumas drogas, tipo ácido gama-lignolênico, que acaba interferindo nesse nível aí de serotonina, que acaba melhorando o humor indiretamente. Se tudo isso não resolver, você pode usar uma droga antidepressiva, suave, no período pré-menstrual. Agora, tensão pré-menstrual, o próprio nome diz, tensão pré-menstrual. Tem mulher que tem tensão pré-menstrual do primeiro dia da menstruação ao último, não é tensão pré-menstrual. Sim. Tá certo? Tá certo. Então, basicamente, seria isso que eu tinha que falar de tensão pré-menstrual. Certo. E as mulheres geralmente sofrem muito com a cólica, né? Por que elas ocorrem? Por quê? Bom, cólica menstrual é um assunto extremamente importante. Cólica menstrual por si só pode ser um quadro que a gente chama de dismenorreia. O que ocorre? O útero, ele é um músculo, ele é constituído por um músculo. Então é liberado durante a menstruação uma substância que chama prostaglandina e que faz contrair o útero. Essa contração do útero que dá a cólica menstrual. Então a gente trata dando drogas que inibem essa contração do útero. É muito comum tomar antiespasmódico, assim, que só não vão resolver. É melhor você tomar uma medicação que vai interferir nessa prostaglandina que faz contrair o útero. Então, um quadro de cólica é dismenorreia, que às vezes é acompanhado, além de cólica, de desarranjo intestinal, solta o intestino, dismenorreia. Agora, há um quadro que é grave, que pode ser leve, moderado ou grave, obviamente, que chama endometriose. Endométrio só tem dentro do útero. Endométrio é aquela camadinha que cresce e deixa o útero apto a recepcionar uma gravidez, que se a mulher não engravida, os hormônios que estão circulando caem no sangue, aquilo que cresceu cai também, é a menstruação. Se a mulher engravida, os hormônios se elevam no sangue, ela não menstrua. Quando esse endométrio, que só tem lá dentro do útero, ele vai para fora do útero, ou no próprio útero, ou para fora do útero. Ele pode ir para a cavidade abdominal, em volta do ovário, no próprio ovário, no peritônio, no intestino, até em outros locais em casos mais graves. Até em pulmão pode aparecer endometriose, que é o nome que se dá quando o endométrio está fora do útero. Fora do útero. E essa endometriose está muito relacionada, às vezes, à reprodução humana, dificuldades em engravidar. Sim. Muitas das vezes, quando não engravida, está relacionado a essa doença que chama endometriose. E é assim, é diferente de uma cólica menstrual que ela chega ao seu consultório e fala assim, olha, eu estou menstruada, estou com uma cólica menstrual, tomei lá um remedinho lá, desses que inibem prostaglandina que você receitou, pum, acabou. Na endometriose não, a dor é muito intensa e não há medicamento que passa. Às vezes ela procura o hospital, tem que tomar medicação na veia e aí sim tem que fazer, em sendo feito o diagnóstico, é parte então do tratamento da endometriose. E como a mulher consegue distinguir quando é uma endometriose ou uma cólica comum? Não consegue. Não consegue. Ela vai ao médico com essa queixa, geralmente até pelo próprio histórico, o médico já começa a imaginar essa endometriose. Aí você parte para exame, você faz um ultrassom vaginal, endovaginal, para você poder fazer esse diagnóstico. Às vezes nem com ultrassom intravaginal você consegue fazê-lo, o diagnóstico. Aí tem que partir para métodos mais efetivos, dependendo do caso, se ela está investigando uma esterilidade conjugal, uma videolaparoscopia pode até vir a ser indicada, enfim. Vai ter cada caso num caso. E quando que a cólica é preocupante? Nesses casos em que você tem a suspeita de endometriose. Porque a cólica menstrual pura e simples, você vai tratá-la, se você der pílula, por exemplo, quem precisa de um método contraceptivo, a pílula resolve facinho a cólica menstrual. Sim. Além de diminuir o fluxo, o uso do anticoncepcional, ela acaba melhorando as cólicas também. E há anticoncepcionais que melhoram a tensão pré-menstrual também, né? Que acaba diminuindo o fluxo e melhoram também a tensão pré-menstrual. Tá certo.
E agora a gente vai falar sobre um produto inovador que está na mídia, que é o coletor menstrual. Na opinião do senhor, quais são as vantagens e as desvantagens? Olha, eu não saberia te dar essa resposta exatamente. Eu vou te dar uma resposta totalmente pelo que eu conheço do uso. A maioria das mulheres se incomodam com qualquer coisa na vagina. Tanto é que tem um contraceptivo, que é um anel vaginal, e muitas não o usam porque tem lá aquele anel vaginal, que não é lá grande e ele é maleável, reclamam de usá-lo porque está alguma coisa na vagina. O coletor é um negócio meio estranho. Invasivo. Invasivo. Eu tenho dúvidas se realmente ele é mais higiênico do que, por exemplo, um absorvente comum, entendeu? A maioria das mulheres que ouve perguntas em relação ao uso, a primeira resposta, não sei se você viu isso, a primeira resposta que elas dão, por que você não usa esse método, né? O coletor. Ó, eu tenho nojo. Sim. É a primeira resposta. E depois as outras respostas são assim, é incômodo, é desagradável, enfim, eu não acho ainda um método que pegou. Pode ser que com o uso, sei lá, se adaptando, que até passa por um período de adaptação, usá-lo, né? Mas não recomendaria não, hoje eu não recomendaria. Tá certo. Doutor Chaguri, mulheres virgens podem utilizar o absorvente interno? Olha, virgindade está na cabeça, não está lá no ímen, né? E se ela tiver uma situação que precisa usá-lo, e um mini OB, com cuidado de colocação, eu não vejo nenhum problema através do orifício do ímen. Não vejo nenhum problema não em usá-lo, mas é um tempo curto de uso, né? Por uma situação muito especial. Tá Sim, certo? sim. E a infecção urinária, ela está ligada com a falta de higiene? Não. A verdade é que a uretra da mulher ela é muito curtinha. E não ter o hábito de tomar muita água, e todas as mulheres, todo mundo precisa tomar muita água, mas mulher tem que tomar muita. Exatamente porque a uretra é muito curtinha, se concentra a urina, você tem um risco aumentado de uma infecção urinária. Geralmente o bichinho que dá a infecção urinária, grande, imensa maioria das vezes, é um bichinho que habita o intestino e que vê aquela situação de um meio de cultura bom, que é a urina concentrada, para desenvolver, chama Escherichia coli. Então ele existe lá, essa bactéria, tem lá o meio de cultura adequado, então acaba dando cistite, que pode se agravar para uma infecção urinária grave. Mas eu vou aproveitar a sua pergunta e falar um negócio muito interessante. Está na moda o desmatamento, tira-se tudo, todos os pelos de todas as regiões dos lábios vaginais, da pubis e tal. Os pelos nos lábios vaginais é para deixá-los. Existe na vagina uma flora que chama Bacillus de Doderlein. E uma das coisas que muda a flora, além de não tomar muita água, ou ingerir excesso de alimentos ácidos, ou não ter cuidado de usar um sabonete neutro ali na região, pode propiciar o aumento do Doderlein. O aumento do Doderlein dá um corrimento crônico, da ardência, da coceira, prurido, e é o meio propício para ficar com um fungo, que às vezes acaba dando um desconforto como se fosse uma infecção urinária, e não é o fungo. Então eu estou aproveitando a pergunta da infecção urinária para falar desse negócio dos pelos. É moda agora tirar pelo, mas não é adequado tirar tudo. Nos lábios vaginais tem que deixá-los. E da infecção urinária não é hábito higiênico. É mesmo ter mulheres, principalmente, tomar muita água sempre e evitar a ingestão de alimentos ácidos, obviamente, e ter um cuidado de usar um sabonete neutro vaginal. Tá certo, doutor Chaguri, muito obrigada. O papo está ótimo, mas o 30 Minutos de hoje fica por aqui. Eu quero agradecer a presença do médico Antônio Chaguri e agradecer a você de casa que nos acompanhou. Até o próximo programa. Tchau!